Vamos lá, então, começando a nossa transmissão da live. Deixa eu só ver se nosso convidado já está por aqui. Ali, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui. Você tá me entendendo? Vamos lá, então. Bom final de tarde, boa noite. Hoje o nosso ilustre convidado para a nossa segunda edição da série de lives da Histórias de um Clube Histórico é outro grande cidadão, pai, avô, advogado qualificadíssimo e que é um protagonista da nossa história, da história do juvenil, né? Que é o Sérgio Roberto Yurri. Ele presidiu o nosso juvenil no biênio 2013-2004, participou de diretorias, é um membro atuante do nosso conselho deliberativo do clube. Bom, boa noite, presidente. Obrigado por aceitar o nosso convite. Aqui é uma conversa bem informal, assim. Então, eu queria te dar boa noite e agradecer aí a participação. Boa noite, presidente Marcelo. É uma grande satisfação e responsabilidade participar dessa live. É a segunda com os ex-presidentes do clube. Fico muito honrado. E estamos aí à disposição para bater papo. É um papo que vai me tocar profundamente, porque foi assim que eu me senti na presidência do Juvenil e em toda a minha vida no Juvenil, na verdade. Então, muita coisa vai vir ao natural e espero que o pessoal compreenda, mas tem muita emoção nisso também. Muitos dizem que a gente é de origem alemã, é mais frio, mas eu posso te assegurar que hoje eu não vou ficar frio, não. Mas essa é a ideia, presidente. A ideia é exatamente essa, a gente relembrar a história, trazer momentos da história e também carregado, sim, dessa emoção, que é uma coisa que a gente tem no clube, né? Eu acho que é um diferencial que a gente tem no clube e todas as pessoas, os associados que participam do Juvenil têm esse sentimento, né? Então, para a gente começar a conversa, eu queria, primeiramente, antes da gente entrar e falar do período de participação de como gestor, né, dos rubros do Juvenil, se tu me permitir, é claro, eu gostaria de saber quando é que tu começasse essa tua ligação com o clube, aonde teve o início da tua história. Aí fala assim, a questão é o Sérgio que eu queria ouvir, assim. Quando é que ele entrou no clube e começou a participar como associado, começou a ter afinidade, enfim. Como começou a tua história? Marcelo, eu tenho algumas paixões na vida ligadas ao esporte. E a primeira memória que eu tenho do juvenil é impressionante. Eu hoje, antes da nossa live, eu fiquei pensando, mas qual é a minha primeira imagem do juvenil? Primeira lembrança. Eu aprendi a nadar com 4 anos na nossa piscina do juvenil, que ainda hoje é a mesma que era naquela época. A piscininha pequena, junto da piscina. Foi ali que eu aprendi a nadar, entendeu? O professor jogava uns dados vermelhos que afundavam e tu tinha que mergulhar e tal. Bom, essa história é importante para mim, a natação, porque eu fui até recordista universitário de natação. Na época que eu entrei na faculdade de Direito, nós tínhamos jogos dos calouros. E nesses jogos eu fui recordista gaúcho universitário de natação com muita honra. Mas a minha primeira memória no juvenil é a água, a piscina. Eu sou muito ligado à água, gosto demais. E a segunda está aqui atrás de mim, ó, na parede, 2 raquetes que eu usei no meu tempo de aprender tênis. Até hoje aprendo lá no juvenil. Para mim, juvenil é sinônimo de tênis. Por quê? Eu tenho que falar no meu pai, porque ele me levou ao clube e com ele aprendi a jogar e joguei a vida toda até ele nos deixar. Ari, né? Ari, o pai, o Ari, que era médico de profissão, né, na verdade, mas para mim ele foi sempre um campeão de tênis. Antes do Luiz Fernando Koch,
Luiz Fernando, irmão do Tomás, ser o campeão aqui na primeira classe, aqui na cidade, no estado, o campeão era o pai. Então, eu me acostumei com isso, é uma coisa que aprendi demais com ele. Ele foi laureado pelo clube, meu pai é sócio, hoje não se fala mais em sócio de clube, né? Associado, laureado, e ele foi laureado em 1966, quando o presidente era o Dr. Washington Moreira, um dos nossos antecessores, né? E eu me lembro que coisas que se dizia na época do pai, havia o vestiário masculino, era onde hoje a sala de apoio do tênis, ali junto da quadra 1, aquela salinha ali, para tu ver da época como era, né? Ali era o vestiário. E tinha o guardador do vestiário era um polaco, já de mais idade, Stanisz era o nome dele, me lembro até hoje, e ele é parte da história do clube. E ele entendia de tênis, e ele observava, de tanto ver jogar e ouvir os comentários no vestiário, ele dava pitaco, ele entendeu? E ele deu um apelido para o meu pai. Ele dizia que o Ari era Alte Fuchs, a velha raposa, em alemão. Ele dizia, né? Alte Fuchs. Por quê? Porque o pai jogava o jogo, como é que eu te diria, na estratégia. Se ele não era o melhor, ele jogava na estratégia. Ele sempre me ensinou que se tu tiveres alguém que jogue muito bem de direita e que, por isso mesmo, foge da esquerda, esse tenista vai estar sempre lá no lado esquerdo da quadra, para deixar a quadra para ele. Então, onde tu tens que jogar nele? Sempre bem na direita, porque ele vai ter que correr em dobro, porque ele corre de volta para não pegar a bola na esquerda. Então, o pai jogava muito assim, eu jogava quase um xadrez no tênis, né? Mas nos primeiros tempos, a gente jogava mais no clubão, e depois de um certo tempo a gente foi muito também para o clubinho, que é um ambiente simpaticíssimo, fantástico, né? Eu também lembro, assim, Marcelo, tenho que dizer, do meu irmão, do Cláudio, que foi um grande parceiro, né? O grande parceiro da época, e o meu irmão jogava bem tênis, caprichava, se esforçava, né? E eu jogava tênis para brincar, né? E o meu pai tinha um dito que todo clube sabia, porque ele não escondia, diz assim: eu tenho 2 filhos, um joga tênis e o outro é um vagabundo, só quer trabalhar. O vagabundo sou eu, tá entendendo? O vagabundo sou eu. Eu levava o tênis como lazer, né? Era um complemento, era esporte. E o Cláudio, meu irmão, jogava bem, batia muito bem e tal. E eu usava muito da psicologia e da brincadeira para poder ganhar dele. Eu tinha que desequilibrá-lo emocionalmente. Então, na hora que eu ia sacar, eu parava, segurava a bola, já tinha jogado a bola para sacar, segurava. Quanto é que tá mesmo? Eu perguntava para ele. E ele enlouquecia, né? Pô, tu tá assim, tu tá incomodando. Bom, até que eu tirava ele do sério para tentar ganhar dele, entendeu? Ele é mais moço que eu. Mas enfim, era uma brincadeira o tempo todo. E o pai, viu, foi um exemplo, porque lá no clube, na verdade, para tu ter uma ideia, os bons tenistas jovens, né, que, claro, jogavam muito melhor do que ele, mas gostavam de treinar com ele, porque diziam, o Tomás Korch gostava de treinar com ele, para tu ter uma ideia, diziam que a bola dele era uma bola sempre constante, sempre no fundo de quadra, muito bem colocada, e portanto ele era um bom treino, né? Ele era um sparring assim, para jogar com gente que jogava bola, né? Então, o próprio Tomás, eu me lembro que o Tomás era da minha idade e gostava muito de bater com ele, e o pai fazia um treino assim: vamos só na esquerda cruzada, de esquerda para esquerda, ou então, agora o contrário, direita para direita, sempre cruzando. Ele fazia uns treinos assim, né? E o pessoal gostava muito, né? O pessoal gostava de fazer. Ele foi campeão da cidade, do estado, depois, como veterano, campeão brasileiro várias vezes, foi sul-americano, mais de uma vez. Olha aqui, ó. E depois... Hein? O Testinha está dizendo aqui, ó, muito regular, não errava a bola. Aqui, ó, o comentário do Testinha. E o jogo dele era de fundo, entendeu? Jogava sempre no fundo da quadra. Ele não deixava o adversário avançar, não. Era por aí. Jogava na regularidade, né?
Ele não era muito alto, não tinha então, um bom smash, mas o voleio não era ruim, mas ele jogava na estratégia. Né? Que bom que o Testinha está entrando. Mas lá pelas tantas, a minha mãe faleceu muito cedo. Marcelo, e aí o Gifone, né, o nosso tenista dos mais longevos, né, o Gifone convidou ele para ir à Europa, para jogar um torneio. Começou pela Áustria e depois tinha o campeonato europeu, em Baden-Baden. E o Gifone conseguiu fazer a cabeça dele para viajar. E eu fui junto, eu fui para lá apoio. A mãe tinha recém-falecido e eu digo, não, vou levar o velho lá, né, e eu vou apoiar e tal. E, para tu ter uma ideia, nesse torneio de Baden-Baden, que era o campeonato europeu, ele perdeu, ao longo do... Ele foi campeão, ele perdia um game por set em todo o torneio, não mais de um game, com os campeões da Europa. Né? Então chegava gente lá e disse, mas quem é esse alemão aí que eu não conheço, nunca vi jogar? Quem é esse alemão aí da... Hein? Que ano foi? Isso foi lá pelos anos 80 e alguma coisa. Poxa, depois, que legal. Com a minha esposa, né, com a Kátia, nós fomos, numa das viagens à Europa, fomos à Alemanha, à Floresta Negra, a Baden-Baden. Eu voltei ao clube onde ele ganhou. O clube chama-se Rot-Weiß, vermelho e branco. É um clube tradicional de Baden-Baden, um lugar lindo, assim, no meio de um parque, é fantástico o lugar. E foi lá que ele ganhou foi ganhando dos campeões europeus e o último jogo foi com o campeão alemão. E ele ganhou 6-1, 6-1. Tu não tem ideia, é uma coisa assim, todo mundo se abismava, mas quem é esse cara? De onde vem e tal, né? Não só ganhou, como ele patolou os caras. Foi. Chamava atenção. Mas por último, teve um fato pitoresco. Ele jogou o Mundial no Chile, em Valparaíso. E na semifinal, ele ganhou do campeão inglês, que era um jogo duríssimo. E aí faltava o americano. O americano era um cara grande, de estatura, né, diferenciado e tal, mas o melhor jogador era o inglês. Então, todos saíram de lá, o pessoal da imprensa aqui, gaúcha, da Zero Hora, voltaram ao Brasil no sábado, para passar o domingo aqui. E a final era domingo. Então, saiu publicado na Zero Hora que ele ganhou o Mundial, mas ele não ganhou. Ele foi vice-campeão, ele acabou perdendo para o americano. E naquela altura, Marcelo, foi mais ou menos foi o final da vida tenística dele, porque ele estava com a mão com uma espécie de artrite, que eu também, de certa forma, tenho aqui, e ele não conseguia segurar a raquete. A raquete caía, né? Quando ele respondia o saque ou um voleio mais forte. E ali, a partir dali, ele realmente diminuiu muito o jogo. Mas foi vice-mundial. Mas eu quero dar um depoimento do juvenil meu, voltando aqui. Eu tive um jogo memorável com o Tomás Cor. Eu era guri, eu devia ter de 10 a 12 anos. E o Tomás também, ele é da minha idade. E foi o dia, Marcelo, confesso para todos, foi o dia que eu mais corri na minha vida. Foi o jogo na quadra 1, aquele cuidador do vestiário que eu te falei, o Stanley, estava assistindo o jogo. E ele concordou comigo que foi o dia que eu mais corri na vida. Eu consegui perder para o Tomás por 6-4, 6-0. Mas, olha, eu não me importei com 6-0, porque eu não tinha condição de fazer mais nada, te confesso. Mas eu acho que foi um bom resultado, viu? Puxa vida! Um bom resultado. Tinha muita gente, era jogo de guri, mas era um torneio nosso lá, enfim. Foi uma outra memória que eu trago foi que o clube sediou a Copa Davis contra os Estados Unidos. Aquilo foi memorável. No live anterior que o Edgar do Vale participou, ele lembrou do Arthur Ashe, né, com aquela questão de racismo e tal. E tu sabes que eu me lembro de tudo isso muito bem, porque como eu tinha morado um ano nos Estados Unidos, eu fui numa bolsa como exchange student, e por isso eu fui convidado lá pelo clube para ser intérprete na Copa Davis. Eu estava de intérprete dos americanos, do Ralston, do Ashe, enfim.
E eu acompanhei toda aquela confusão, né? E eu fazia o apoio deles ali pelo inglês, porque naquela época não era tão comum que brasileiros falassem inglês, né? Hoje em dia já é bem melhor. E o clube foi uma festa espetacular, né? O Mandarino desequilibrou, né? Se superou e foi a garantia da vitória, né? O Tomás jogou bem, evidentemente, eles, a dupla. E ali foi uma festa em Porto Alegre, Marcelo, como se vê em futebol hoje. A festa foi um carnaval, teve desfile de carros em Porto Alegre por causa da vitória do Brasil na Copa Davis. Então foi um negócio fantástico, entende? Fantástico. Essa é uma das memórias que eu tenho muito grandes do clube. E eu, quando guri, eu gostava muito de carnaval. E o Juvenil tinha um belíssimo carnaval. Aliás, o nosso salão é fantástico, né? E o nosso bloco chamava-se Os Futuristas. Um nome bonito, Os Futuristas. E eu até me lembro bem da última vez que eu participei, que nós estávamos vestidos assim, estilo marinheiro, e a camiseta era com listras vermelhas e brancas. Eu me senti muito bem em casa, porque, né, já que as cores do Grêmio não são as minhas favoritas, né, eu estava bem de camiseta. Eu vou até fazer uma confissão aqui pública, está todo mundo me ouvindo. Quando eu fui presidente, houve uma mudança de estatuto do clube, Marcelo. E eu participei, né? Ajudei, foi no Conselho Deliberativo, mas a presidência era ouvida, né? E eu sugeri e consegui fazer com que a cor azul do nosso clube passasse a ser azul marinho. Sim. Não sei se isso foi percebido, mas eu defendi a tese que vamos colocar um azul marinho que fica bonito com branco e tal, e vamos deixar aquele azul duvidoso, né, que pode ser entendido de outra forma. Então eu trabalhei pelo azul marinho, viu? Mas enfim, são coisas que a gente leva. Eu falei, naquela época, naquela festa da Copa Davis, a Neca Sbrolio está comentando aqui que eles foram desfilar em carro de bombeiros, o Mandarino e o Tomás. É um negócio de doido, né? E tudo aconteceu dentro do Juvenil, era aberto, né? Era aberto ao público. Foi fantástico, né? Toda a comunidade do tênis estava lá, né? Foi um negócio muito legal. Mas voltando aos futuristas, se tu me permite, os bailes eram muito bonitos. Um clube visitava o outro, né? Parava o baile, o bloco do outro clube entrava. Porto Alegre era outra Porto Alegre, né? Era muito bonito. Comum, né? Era muito comum, né? Era comum, era muito bonito. O nosso clube era muito considerado, né? Sempre foi muito respeitado. Tinha uma parceria, eu me lembro, com a Sojipa, Clube do Comércio, né? Enfim, os bailes eram muito famosos. Era uma Porto Alegre que deixou saudade. Mas eu falei um pouco do pai, né? E tem que falar do filho também, porque como tu disseste, que eu já sou avô, né? E depois tem os netos. Mas o filho começou a colaborar com o clube bem antes de mim. Eu era só um tenista que ia jogar tênis e me divertir lá, né? O pai jogava campeonato. E o filho, bem antes de qualquer coisa no clube, ele foi convidado, foi diretor secretário do clube. Depois foi conselheiro, antes de mim, né? Está cortando um pouco o teu sinal, Marcelo. Alô? Pois é. Esse é o meu sinal, qual dos dois que tá com problema aqui, mas vou tentar dar uma olhada. Dá uma olhada no teu sinal aí, ver como é que tá. Ele parece bem aqui. Tá. Vamos tentar continuar. Então, temporal forte, né? Então talvez tenha dado alguma coisa. Mas vamos lá. Toca a ficha. Não, tudo bem. Eu estou fora de Porto Alegre, por isso que eu acho que o temporal não está me incomodando aqui. Eu estou fora, eu tô no litoral aqui. Que bom. Então, eu estava falando do Gustavo, então ele foi diretor secretário, conselheiro, e acabou depois presidindo o próprio conselho, né, para muita honra da família, aí, família toda ligada ao clube, porque, aliás, nós somos uma família no juvenil, né? Então, essa sequência, né, do pai, enfim, do filho e o neto, isso é muito importante. Eu consegui casar uma filha no juvenil, casei minha filha mais velha no clube,
a minha filha mais moça aprendeu tênis aí, e eu acabei debutando a minha enteada, a Isabela. Né? A Karen aprendeu tênis, a Cristina casou e a Isabela debutou. As outras duas meninas não debutaram. Mas uma festa muito linda. E não faz tanto tempo assim, faz 4 anos apenas isso. E hoje, Marcelo, o clube já é das netas, né? Da Mariana, da Dora, da Nina e da Carolina, a Cacá. O fato é que a Mariana estaria debutando esse ano, mas com essa pandemia, né, Marcelo, as coisas são diferentes, né? Mas logo, logo a Mariana já debuta e já vai tomando conta. Tu falaste no início, eu estou falando muito e a gente não coisa, mas tu falaste da preocupação com a gestão, né, e tal. Eu, antes de ser presidente, Marcelo, a mensagem que eu recebi de que a gente tinha que ter uma experiência no clube de administração para poder pretender ser presidente, né? E eu nunca tinha pretendido, jamais tinha cogitado dessa possibilidade, né? Uma honra muito grande, como tu certamente sente também, não é, Marcelo? Presidir o clube pela... E aí o presidente Nero me convida para assumir a vice-presidência administrativo-financeira. Olha, eu confesso que quando chamado, quando desafiado para colaborar, eu topo a parada, né? Eu costumo aceitar o desafio. E então eu acabei fazendo isso, né? Entrei como vice administrativo financeiro e sempre com a parte foste muito bem, porque eu fui diretor, né, quando tu fosse vice-presidente lá, e fosse muito bem. Eu lembro, muito obrigado. Mas aí, naquela ocasião, nós tivemos uma prova de cardápio de uma festa, né? Eu me lembro que a Betina Becker, a Norinha Teixeira estavam organizando a festa do clube de aniversário, o presidente Nero, e nós todos sentados numa mesa, o José Luiz Pires, o Marchequim, e nós ali convivendo, e a Betina perguntou: quem será o próximo presidente? Eu estava sentado numa posição que eu tinha ao meu lado o Pires, do outro lado o Marcheque, eu fiz assim com a mão. Um dos dois, eu disse, né? Quem vai ser? Um dos dois, porque o Pires estava lá há muito tempo e com todo o merecimento, e o Marcheque também na área esportiva. E eu, né, para não assumir uma responsabilidade dessas, eu simplesmente coloquei assim, disse, olha, um dos dois. Resultado é que a gente riu e tal, mas quando chegou mais perto da hora, o Nero acabou me convidando, né? Me senti muito honrado, mas muito preocupado quando assumi com a gestão, porque como a gente é advogado, Marcelo, tu também, né? A gente não é ido para administrar, né? Para gerir. E a responsabilidade era grande, porque na gestão do presidente Guerra e depois do presidente Nero, o clube estava numa visão empresarial, né? Com muita preocupação, né? De fazer uma gestão muito, muito efetiva, eficiente e tal. E eu me sentia né? A gente estava recuperando o clube, trazendo novos associados, tinha a questão dos sócios que não contribuíam mais, tivemos que mudar a questão do estatuto, enfim, tinha várias questões fundamentais que foram tomadas naquela época, né? Muito, muito correto, Marcelo, exatamente isso. E tu sabes que havia um receio grande na época, na diretoria, de que o clube tivesse dificuldades, porque como a gente jubilava muito cedo, né? Os associados, relativamente cedo, e a gente tinha preocupação que não fosse continuar, nós não pudéssemos dar continuidade ao clube. Isso foi uma preocupação muito grande quando eu assumi, se estudava muito isso, se fazia reuniões de planejamento estratégico, tudo isso no sentido de evitar esse risco, né? essa ameaça, vamos chamar assim. E eu me recordo que, inclusive, quando a gente começou a gestão, com essa preocupação também, eu promovi uma revisão de todos os contratos do clube. O que quer dizer isso? Estacionamento, na época, até o Solano, né? Todos os contratos que o clube tinha, os parceiros, os fornecedores, nós chamávamos um a um e a gente renegociava em condições, obviamente, melhores para o clube, até para evitar que nós pudéssemos ter uma solução de continuidade aí no futuro.
Eu quero fazer uma confidência aqui também, que eu acho importante, já que é a história do nosso clube, não é? Deixa eu só... Nós, quando assumimos... Cortou. Sobre essa questão da continuidade, eu acho que vocês fizeram um processo muito importante nessa época, começando lá pelo Guerra, depois passando pelo Nero, e eu acho que porque para o clube isso foi muito importante. Os presidentes que estavam entrando, eles tinham muita dificuldade, né, na sequência dos processos, e iam descobrindo coisas da administração que os surpreendiam, né? Então, eu acho que essa continuidade, essa preocupação com a continuidade foi muito importante nesses projetos de gestão de vocês. E eu posso dizer, quando eu já entrei com o carro andando. Isso me facilitou um pouco na minha entrada. Eu já não fui tão surpreendido. A gente já foi criando esses mecanismos profissionais que foram criados, foram nos trazendo maior conforto na gestão e menor surpresa, né? Então, só queria te fazer essa ponderação, porque eu acho que vocês tiveram importante papel nesse momento. Não, é verdade, Marcelo, tu disseste muito bem, e como eu vinha, então, da gestão do presidente Nero, eu me sentia responsável, né? Um elo nessa cadeia, né? Parte desse processo todo de uma visão empresarial e tal. E tu sabes que logo que eu assumi, janeiro, fevereiro e março, havia um atraso de pagamento de mensalidade, era substancial, atingia a gestão em 400 a 500 mil reais por mês. E, na época, o clube ia a banco e retirava o dinheiro. E eu achei que aquilo a gente deveria mudar esse perfil, né? Imagina, logo eu, advogado, né, que não tenho essa formação financeira, mas eu disse, olha, eu aprendi com meu avô que a gente compra as coisas à vista, né, se puder. Se não puder, não compra, espera um pouco, né? E depois, quando puder, compra. Então, o que eu fiz? Eu cortei essa ida a bancos, né? Os bancos me cercavam, né? Queriam me oferecer para o juvenil, e eu disse, não queremos. Mas como? Não. Aí eu renegociei alguns pagamentos, e quando chegou no mês de maio, Marcelo, a partir do dia 2 de maio, nós nunca mais fomos a banco e nunca mais precisamos e ficamos devendo nada. E o resultado final, no final do primeiro e do segundo ano, foi superior a R$1 milhão em caixa, ou seja, dava para fazer a gestão. E agora, na continuidade da nossa conversa, eu vou te dizer que nós fizemos muita coisa naquela época, até porque é um perfil meu, né, de tentar justificar, obviamente, o convite honroso que eu recebi do presidente Nero, enfim, para colaborar com o clube. O Edgar mas antes de entrar em todo esse processo, que eu sei que a gente vai conversar bastante sobre isso, eu queria só que tu tocasse num ponto lá atrás, que eu sei que tu conhece essa matéria, que tu domina. Isso que eu não me atreveria a falar aqui em alemão, porque, né, contigo aqui eu fico constrangido, tá? Mas não, o nosso estatuto aqui. Bom, vamos lá. Gesellschaft, né? Vamos lá. Eu me deixo aqui. Eu sei que tu conhece e tem algumas peculiaridades. Eu gostaria que tu comentasse um pouco antes de entrar nessa leva da conversa. Então, Marcelo, o meu tio, né, o irmão do pai, foi presidente da Federação Gaúcha de Tênis. E lá no clubinho, na nossa sede da Nova York, tem um quadrinho emoldurado lá que declara que a CBT confirma que o Valhalla, ou seja, o Moinhos de Vento, hoje juvenil, né, o clubinho, foi o primeiro clube de tênis do Brasil. Então, eu achei que no estatuto, quando eu já confessei que eu interferi na cor lá no azul marinho, mas agora, aliás, eu gosto muito do azul marinho. Mas agora eu quero falar um pouquinho do estatuto. Eu achei que o artigo 1º do estatuto deveria justificar a nossa história. Então, eu propus, e foi aceito pelo Conselho, nós colocamos o nome original da Sociedade Leopoldina, que em alemão é Gesellschaft Leopoldina. E foi assim que o clube foi fundado em 1853, se não me falha a memória, 1853. É isso, né? Nosso clube. Então,
63, 63, 1863, perfeito, 63. Então, aí eu coloquei no artigo primeiro, obviamente é em português o artigo, mas o nome original da Sociedade Leopoldina foi em alemão, e também mencionei o Valhalla, que foi o primeiro nome do Moinhos de Vento. Né? E com isso nós asseguramos em estatuto que somos o clube mais antigo de tênis do Brasil. Né? Ficou legal, ficou bem legal. Mas são coisas assim, eu talvez seja muito detalhista, e eu procuro, né, procuro as coisas na base do detalhe. A rotina que eu estabeleci, Marcelo, não sei a tua, mas eu procurei, assim, às sextas-feiras, me dedicar mais para o clube. Então, nas sextas, eu almoçava com os vice-presidentes. Aliás, eu tive vice-presidentes espetaculares, o João Paulo Leal, Gilberto Petri e o Paulo Roberto Leque. Dois deles foram grandes presidentes, me sucederam, e o Leque não sucedeu porque não quis, porque teria sido também um excelente presidente, né? Então, nós fazíamos isso. A gente ia para o clube, eu almoçava sexta e já avisava no escritório, não volto, né? Hoje eu não volto, e ficava lá despachando com os associados que precisassem qualquer coisa, ou com a equipe, né? Eu tinha uma equipe, nós tínhamos o clube, uma equipe espetacular. Depois eu vou entrar um pouco mais nesse detalhe. Até me deram uns apelidos lá, em função das experiências comuns lá, mas as coisas aconteciam mais ou menos dessa forma. O clube é um ambiente muito bonito, né, em Porto Alegre, tanto que os estrangeiros que sempre chegaram aqui para os torneios de tênis ficavam absolutamente encantados com o clube, né? E assim eu também, né? Até hoje sou encantado com o clube. E eu procurei, então, olhar para o clube, olhava, para onde eu olhava, eu via alguma coisa que se poderia eventualmente melhorar, né? E como eu senti que a questão do caixa a gente administrava, né? Eu lá pelas tantas eu achei, bom, nós temos que fazer algumas coisas. A primeira experiência, Marcelo, foi bonita, porque no ano que eu assumi, 2013, o Salão Leopoldina comemorava 50 anos. E é um salão espetacular, vamos combinar, não porque somos, né, do juvenil, mas tenho dúvida, olha, tá bonito. Eu não tenho dúvida. Eu sempre digo que São Paulo para o Sul é o salão mais bonito que nós temos aqui no país, né? Sem dúvida, e é fantástico, e tem uma acústica fantástica, até pode ser teatro, enfim, é muito bom. Então, eu me vi diante de uma necessidade, olhando para o salão como ele era, olhava para o teto, aquelas madeiras lá em cima estavam danificadas porque penduravam nelas aquela estrutura toda para o som e para a iluminação, né? Aí eu digo, não, isso aqui não está certo. Os vitrais, né, os vitrais todos, que são a história da dança, que é um patrimônio artístico mais valioso naquele salão ali, conta a história, né, da dança pela trajetória da humanidade, e do Nelson Bueira Fedres. Aí eu disse, não, vamos dar um jeito nesse salão, vamos fazer uma repaginação do salão. Um detalhe importante que me acusaram mas tu não é maluco, tu não vai fazer isso. Eu digo, vou, claro que vou. Nós tínhamos 3 níveis o salão, lembra disso, Marcelo? Lembro. Era guri pequeno. Lembro. Tínhamos 3 níveis. Lembro. E muita gente caía. Naquele nível intermediário, ele era muito estreito. As mesinhas eram para 4 pessoas, não dava para organizar uma festa bonita. E as pessoas, muitas senhoras, quando recuava a cadeira para levantar, caíam, né? E vários caíram, né? Então eu digo, não, eu vou fazer uma experiência. Então eu contratei um tablado, mandei colocar o tablado numa festa de aniversário do clube. E nessa festa, em junho, portanto, né, no primeiro semestre da gestão, a gente fez o teste. E aí sim, aí o salão foi organizado com mesas maiores, de 10 a 12, 8, 10, 12, enfim, e nós ganhamos um espaço enorme, porque a pista de dança era quase todo o salão ali. Então, quando se viu que aquilo era aprovado, e todos primeiro acharam que eu estava sendo muito ousado, depois me apoiaram. E aí eu mandei, então, demorou um pouco, eu mandei levantar o piso original, Marcelo. Aquele piso é lindo, né? É um parquet com rosa dos ventos, né? Então eu digo, pô, vamos manter o original, evidentemente, tanto que hoje quem chega lá não diz que houve
uma reforma levantando um nível, né? O piso mais baixo. Então, essa foi a primeira, mas o detalhe, eu me lembro, nós começamos reformando a toalete feminina do salão Leopoldina do Imperatriz, porque ela é comum aos dois ali. Ela era muito acanhada, digamos assim, os banheiros propriamente ditos eram muito grandes e, portanto, muito poucos. Eu acho que tínhamos só 3. E os bailes não comportavam isso, né? Não dava conta. Então, nós fizemos uma grande reforma. Eu me lembro que o arquiteto do clube disse, não, nós podemos colocar 5. Eu digo, 5 de jeito nenhum, tem que ser no mínimo o dobro. Porque ele dizia, não, mas ele falou comigo, não, mas os vestidos de baile de gala, os vestidos godês. Eu digo, mas ninguém mais usa vestido godê. Não sei se eu estou me expressando certo, mas as mulheres estão nos ouvindo, devem saber o que é isso. Digo, hoje baile debutante não se usa mais aqui, esses vestidos. Isso aqui é da Idade Média, né? Que botava aquela cintura para fazer enfim. Aí eu digo, não, vamos reformar, deixa estreito o banheiro que elas vão se virar. Mas, enfim, mas assim a gente foi ao detalhe. Eu gosto muito do detalhe. Então tinha lá um anjo dourado, mas a luminária que iluminava o anjo ali no salão era prateada. Eu disse, não, isso aqui não, vamos botar uma luminária dourada. Então eu entrava no detalhe, sabe? A foto da nossa imperatriz estava jogada num canto. Eu disse, não, vamos colocar a foto da imperatriz no lugar de destaque. Afinal, nós somos a Sociedade Leopoldina por causa dela, né? E assim foi. Então, essa elevação do piso, essas coisas do salão, né? E aí eu parti para algumas coisas assim, muito também o lado pessoal, né? A nossa sala da presidência, Marcelo, era uma sala, eu acho que onde hoje está a Giovana, se não me engano, era uma sala que tinha só tinha luz para as 2 quadras cobertas ali. E era um ambiente muito escuro, né? Não era agradável. Aí, nessas reformas, eu abri a sala da presidência que nós temos hoje, com uma vista bonita para o clube, né? Todos gostavam de ir lá, tal, porque era uma forma de estarmos apreciando o clube de uma forma bonita e bom de trabalhar, com boa luz, tudo. Então, eu fiz isso. E assim foi, né? Uma coisa trazia a outra. Eu promovi as reformas nos toaletes dos salões Leopoldina, Imperatriz, Vila Rica, Boa Vista. E uma outra coisa que incomodava muito, Marcelo, quando a gente vinha nos bailes com as senhoras, né, a passagem do estacionamento era por um túnel onde guardavam pó de tijolo para as quadras de tênis, enfim, vários equipamentos para cuidar da quadra, e o pessoal chegando ali com salto alto, roupa de gala. Aí eu disse, isso aqui é inadmissível, eu vou transformar esse túnel numa passarela. E assim foi feito. Então, se fez o acesso, né? A gente passou a chamar de passarela, depois decoramos com fotos históricas, com o quadro dos laureados, enfim. E aí a gente foi indo, reformamos os vestiários masculino e feminino das 2 sedes, né? Da Marquesa e do Clubinho da Nova York. Tu criaste obras de acessibilidade lá também, né? Também foi o início. Naquele tempo já estava começando a ser importante isso. A gente deu início. Algumas soluções a gente implantou e outras foram planejadas, né? Porque não dava para fazer tudo, né, Marcelo? Mas a gente, a calçada externa do clube na Marquês do Herval, ela não era bem calçada, era irregular. Então a gente promoveu o calçamento, né? Ficou bonito. Coloquei os logos do clube em algumas pedras, assim, de tanto em tanto. A gente procurou fazer alguma coisa digna do nosso clube, né? O espaço da bocha e do bolão eram 2 espaços que tirava espaço nosso, dos associados, né? E era usado relativamente pouco. Então, a gente unificou a bocha e o bolão, que passaram a ser usados alternativamente, né? A gente sentia dificuldade de se comunicar com o associado, a gente bolou um sistema de murais padronizados para colocar os avisos com um tamanho padrão, né? Para informação das coisas que aconteciam, né? Havia uma brinquedolândia, que é o atual playground, acima da piscina ali, a gente chamava de brinquedolândia. Nós fizemos também uma reforma e ampliamos a academia, a nossa academia nós ampliamos. E com tanta obra assim, Marcelo, tinha um dos apelidos que eu recebi foi mestre de obras, que eu era o mestre de obras, porque eu dava
não queria ouvir falar, eu ia ver, né? Eu ia ver. E essa história é importante porque um dia eu cheguei no clube, estavam arrumando uma escada externa, que quando tu chegas por essa passarela e vais àquela plataforma junto do Boa Vista, tu sobes uma escada ali. Essa escada tinha uma inclinação ao contrário, em vez de ser para o pé, né, por segurança um pouquinho, digamos assim, para baixo, ela escorregava o pé. Ela estava no sentido contrário, para baixo. E eu chegava por aquela escada da passarela, olhei, já tinham refeito a escada, os nossos colegas lá que trabalhavam na parte de construção, e eu olhei e disse assim, pessoal, vocês refizeram para mudar e vocês fizeram como era antes. Aí diziam, tá aí o mestre de obra. O pior é que ele enxerga tudo, diziam, né? Que ele enxergava, tem um olho. Enfim, então isso aí. E uma vez eu estava na praia, já de férias, e nós íamos mexer nas quadras, na 3 e na 4. Na 3 e na 4, por causa da obra da passarela. Nós tínhamos que diminuir um pouquinho a quadra, mas o tamanho oficial tinha que ser preservado. E teve gente que disse, mas tu vai deixar fazer isso? Não vai dar certo? Então, bom, eu saí da praia, fui ao clube só para isso e fui lá medir. Eu fui medir, para ver se estava certo ou não. Para não ter erro. Né? Então, esses apelidos, o outro eu vou contar daqui a um pouco. E aí surgiram algumas ideias. O nosso restaurante dos Arcos, fui eu que batizei, porque são bonitos os arcos. Eu digo, olha, aqui não tem nome, restaurante da piscina, vamos dar um nome para ele, né? O bar inglês, eu confesso que eu sempre achei que o bar inglês típico é o do Country Club, que, aliás, é um maravilhoso bar, como bar inglês. O nosso era mais acanhado e não tinha muito uma característica de bar inglês, e eu achei que a gente até poderia redenominar, e houve uma tentativa de chamar de salão juvenil, mas não, que eu saiba, não pegou, voltou o nome popular lá depois, enfim, né? E detalhes assim, eu pedi para colocar bandeira lá na entrada principal do clube, as bandeiras do clube, Brasil, Rio Grande do Sul, essas coisas assim, né? Agora, uma coisa bem destacada, Marcelo, que eu queria chamar a atenção, eu comecei com 4 anos aprendendo a nadar. E por essas coisas da vida, né? Eu estando presidente, naquela época, me aparece um grupo de nadadores liderados pelo Ângelo Calef. E naquela ocasião, eles pediram que a gente abrisse uma equipe de natação no clube. Olha que eu era do tênis e sou do tênis, né? Mas, poxa, natação não prejudica ninguém, pelo contrário, complementa, né? Até movimentaria o clube no inverno. Eles queriam abrir e queriam o aquecimento da piscina. Aí eu disse, olha, eu vou ver qual é o custo para aquecer a piscina e se for compatível com a nossa possibilidade, vocês contem comigo, eu sou parceiro, tal. Aí contei que eu tinha também, eu gostava muito de natação, pratiquei a vida toda, né? Eu fazia isso como exercício físico, sempre gostei. E aí o Ângelo, depois eu disse, Ângelo, está aprovado, mas tu vai ser o diretor de natação. É a condição que tu veio trazer o problema, agora assume. E eu me lembro até hoje, Marcelo, sem olhar para nenhuma natação, nós precisamos gastar R$8.000 por mês para aquecer a piscina. E eu achei que valia a pena e assim se fez, né? Fizemos aquelas tendas ali para o pessoal fazer. E aí, por uma coincidência muito grande, quando estabeleceu-se a equipe, o treinador era o Marcelo, teu xará. Marcelo. E esse Marcelo era o cara com quem eu nadava lá no bairro Intercap, lá nos golfinhos. Eu ia lá todo dia de manhã às 7 horas, ajudava o Marcelo a tirar a lona da piscina, nadava 1 hora, ia para casa, tomava banho, gravata, terno e ia trabalhar. Então, foi o Marcelo que acabou chegando lá por acaso, foi escolha do Ângelo, né, do grupo. Mas tu sabe que essa implementação da natação foi fundamental para o clube naquele momento. Tu comentaste um aspecto muito importante. O clube, nós estávamos no inverno, nós tínhamos uma dificuldade de frequência no clube, né? No restaurante, na convivência do clube. E a natação, ela reanimou o ambiente e ela trouxe, ela foi trazendo novidades, foi trazendo convívio
E eu acho que foi uma medida. E naquela época a gente estava fomentando a participação dos associados, foi um movimento muito importante, estratégico do clube, para trazer esse pessoal para dentro, né? Eu acho que foi. Eu vou falar que uma das grandes medidas na área esportiva foi uma das grandes medidas, sem dúvida. Tu sabes que a gente abriu e logo passamos a ser a segunda força, né, atrás do União, porque era natação master, né? E o União, claro, tem toda uma tradição, né? Obviamente a gente não poderia concorrer. Agora Mas a ciência a gente volta e meia está ganhando deles. Sim, tá ganhando deles, não, mas logo no início a gente já se estabeleceu como segunda força. Eu queria te dizer uma coisa interessante. Teve um momento, quando o Nero era o presidente, eu era vice, que eu fui festejar o Réveillon no clube. Até porque, como vice-presidente, né, obviamente me cabia passar o Réveillon no clube. E foi o que eu fiz na ocasião. E eu fiquei surpreso, porque nós tínhamos cerca de 100 associados e 100 convidados, 200 pessoas. Ele foi feito sobre a piscina, com tablados ali. Era maravilhoso, é lindo, Réveillon, festa, fogos, mas muito esvaziado. E o clube sempre teve um grande Réveillon. Então eu pensei assim, aquilo me tocou muito forte, assim, vem cá. Mas se o associado não está mais em Porto Alegre, se o associado sai de Porto Alegre, o clube tem que ir atrás do associado. Para onde vai o associado? E aí nós chegamos a uma conclusão, fizemos uma pesquisa. Eu me lembro que eu entrei na sala da nossa equipe de trabalho, liderada pela Daniela Laitano, né? A uma das cuidava do esporte, a nossa gerente agora, a Giovana, e eu entrei na sala, interrompi a reunião, todos me olharam, eu disse, eu tenho um desafio para vocês. Nós vamos fazer um super Réveillon, mas não vai ser aqui. Todo mundo me olhou com uma cara assim, né? E aí eu disse, nós vamos fazer na praia. Como na praia? Na praia. Bom, a equipe foi incansável, todos trabalharam, todos abraçaram o projeto. Nós conseguimos vender patrocínio, nós conseguimos, sem gastar, Marcelo, e com patrocínio, na época, era aquele supermercado nacional, né, português, na época, que tinha dinheiro e queria concorrer com o Zafra, e era uma oportunidade, nos apoiaram bastante, e outros, a rede Pampa, né, a rede do Ossul, o Paulo Sérgio Pinto, enfim, o Gadré, todos nos apoiaram. Resultado que a gente foi à praia e a Saba foi a parceira com o presidente Mário Sperry, que também era nosso associado, aqui nosso, e nós conseguimos fazer o Réveillon em 2 edições. E uma coisa espantosa, assim, quando nós colocamos à venda os ingressos, Marcelo, lá em Atlântida, em 3 ou 4 horas, lotamos o salão. E olha, e era coisa assim de 1.500, era uma coisa espantosa. Tanto que amigos meus depois foram me procurar em casa, disseram, Sérgio, pô, a gente quer ir no Réveillon, mas já está lotado, não tem mais. Eu digo, não, eu vou ver se eu consigo dar um jeito, diminuir, botar uma mesa mais próxima da outra e vocês vão também. E nós conseguimos arranjar, no fim foram todos. Mas eu me lembro que eu fui pressionado, entendeu? Porque foi um sucesso. E as pessoas chegavam na Saba, olhavam e não parecia a Saba, ela estava toda decorada, com painéis, com panos, teve uma decoração com elefantes. Nós contratamos um decorador, tudo com patrocínio, e nós repaginamos a Saba. Foi um negócio assim fantástico, foi um sucesso. Fizemos por 2 anos. O Solano, inclusive, se transplantou para a praia, ele foi o e-corno, enfim, assim, era o juvenil na praia, entendeu? E houve, o pessoal vinha de Torres, os nossos associados que tinham casas de praia em Torres, foram à festa. Eu sei que foi uma coisa altamente comentada, viu, Marcelo, que realmente foi um destaque da gestão, eu te diria, até porque muitos disseram, mas como? Como é que é isso? A gente abandonar o clube? Não é abandonar. É que as pessoas já nos abandonaram. Vamos buscar os nossos associados. Tem que ter mobilidade, né? E aquilo foi realmente muito bonito. E principalmente a equipe. Eu quero dizer para ti que a equipe a gestão
Então, a Daniela se dedicou a isso, né? Uma associada nossa, mas era nossa administradora, e toda a equipe abraçou, assim, foi um negócio fantástico. Uma outra coisa que a gente pode destacar, Marcelo, é que houve uma dificuldade com a Copa Gerdau e a Sojipa tinha conseguido ser a sede principal da Copa Gerdau aqui no estado. E nós lutamos e conseguimos retomar a Copa Gerdau de tênis, que era uma Copa de primeira linha mundial, de nível mundial, né? Uma das 2 ou 3 mais importantes do mundo para a juventude, né? Nós conseguimos retomar também a Copa Gerdau, foi importante. Tudo isso hoje é história, porque as Copas e os patrocínios hoje é tudo um pouco diferente, né, Marcelo? O mundo muda muito rápido, né? Tu vê, nós estamos aqui numa live e eu nasci quando não tinha televisão, né? Eu sou do tempo do rádio, né? E agora nós estamos aqui nessa live, os dois conversando um pouco e as pessoas nos assistindo, né? Então, era realmente outro mundo, né? Isso a gente se sente jovem fazendo o que estamos fazendo aqui, conversando e toda a história do clube. Mas eu queria, então, registrar. E a Daniela Laitano e a equipe, eles eram parceiros, né? Nas sextas-feiras à tarde era tarde de trabalho para a semana seguinte. E com esses projetos todos que nós conversamos, algumas ideias diferentes, tipo o Réveillon, ou outras que eu tive ao longo do tempo, que eu me envolvia, né? Eu ia lá, olhava se eu gostava ou não, consultava a diretoria, consultava os colegas, os vice-presidentes primeiro e tal, mas eu ganhei um apelido e eu tenho ele escrito. Eu não tenho aqui onde eu estou agora, porque eu não estou na minha casa em Porto Alegre, mas me deram o apelido Serginho Criativo. Então, além de ser o presidente, eu era o Serginho Criativo. Eu inventava, entendeu? E eles é que tinham que se virar depois, entende? Mas era deles depois. A encrenca era deles. Exatamente. Delega e depois tu cobra, né? Mas foi excepcional, assim. Foi uma convivência de 2 anos muito prazerosa, assim, muito gratificante. Eu até te digo assim, eu deleguei muito o esporte para o João Paulo Leal. Ele tocou direto o esporte muito bem, assumiu, porque eu me vi assim, olha, com tudo isso que a gente comentou aqui, com muita obra, a parte social do clube era muito rica. Nós tínhamos a herança da Valesca e do Pires, né, como vice-presidente social e cultural. O clube vinha numa linha muito forte social. A Neca Sbrolio há pouco entrou, deve estar nos assistindo. A presidência da NECA também, ela agregou muito, né, desde o tempo do Misnich e da NECA, eles construíram tudo isso, né, do Caco Schurk, enfim, são tantos. Então, a parte social do clube era muito forte e eu achei que eu não ia conseguir me dedicar para o esporte, para o social, não dava. Então, eu me foquei um pouco mais nessa área de obras, enfim, e tal. O João Paulo tocou direto o esporte muito bem. E eu confesso que, junto com o Petri, com a Sueli, a gente conseguiu viver muito a parte social do clube, que depois, nos anos mais recentes, também tudo mudou na cidade, nos hábitos sociais, mas a gente teve nós tínhamos jantares mensais, concorridos, né? Faltava lugar, né, Marcelo? As pessoas procuravam, eram na Imperatriz, alguns foram no próprio Salão Leopoldina, né? Então, o clube era muito movimentado. A gente tinha sempre quando terminava uma coisa, a gente ia para outra, né? Nós fizemos uma festa que era do chocolate, até filé mignon com chocolate teve. Fantástico, né? Nós contratamos a Vera Bernardes, ela dava as dicas para o Solano, e esse foi um jantar memorável com chocolate. Um outro foi do Leonardo da Vinci. Nós tivemos um evento sobre o Leonardo da Vinci, depois um almoço, como se fosse na Idade Média, na época do Leonardo da Vinci, as comidas da época. Fantástico. Vocês sabem, né, os que estão nos ouvindo, o Leonardo da Vinci é um cara inteligentíssimo. Entre outras coisas, ele inventou a tampa da panela. Antes da tampa de panela, era pano. Se colocavam panos sobre a panela. E ele inventou a tampa da panela. Outra coisa interessante, não havia guardanapo. Então, o Conviva
limpava a boca no ombro do vizinho, né? Olhava para o vizinho e era isso na Idade Média. E o Leonardo da Vinci inventou o guardanapo. Então, assim, tem coisas, e tudo isso a gente viveu no clube, e eu aprendi no clube, né? Aprendi Sim. no clube. A gente tentou também, dentro daquela linha que tu falasse, Marcelo, há pouco, destacasse bem da profissionalização dos nossos, da nossa equipe de apoio, né? Nós inscrevemos os nossos gestores no programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, ou seja, a gente deu instrumentos, né, para montar um pessoal de apoio forte para o bem do próprio clube, né? Era isso. Mas, assim, ó, uma honra imensa que eu tive ao ser convidado, viu, Marcelo? Eu não esperava isso, nunca pensei, nunca pleiteei, acabou caindo no colo, por isso também eu me esforcei muito para dar o retorno, né? E sempre pensei na minha própria família, né? No meu pai, no orgulho que ele certamente teria se eu tivesse sido um bom presidente, né? Enfim, tivesse me dado conta, meus filhos, e hoje as netas, eu tenho 4 netas, né? Enfim, eu achava que isso podia ser alguma coisa realmente importante para deixar para o futuro. Agora, com essas histórias de um clube feito histórias, nós estamos aqui recordando tudo isso. Recorda Mas e grava essas memórias, porque agora a gente grava isso, porque a gente está querendo trazer exatamente carregar essas histórias para que a gente preserve isso, né? E a tua história é muito rica, né? Falando do teu pai, falando da tua família. É tão bonita a história que a gente fica contente de ter conversado contigo. Que bom, eu estou apressando um pouco a conversa porque o timer aqui não nos perdoa. Ele encerra às 8 horas e não dá tchau nem nada. Então eu vou fazer um agradecimento especial para ti. Muito obrigado por ter participado com a gente. Foi espetacular. Nossa, olha, esse papo foi enriquecedor. A gente fala, olha, viajei no tempo, adorei a conversa. E queria te agradecer de novo. Vou deixar assim os últimos minutinhos, 2 minutinhos aí para dar tchau para a turma. Marcelo, muito obrigado, viu? Eu que te agradeço por presidir o nosso clube. É um trabalho de equipe, formiguinha, um vem, pega do outro. Eu acho que nós estamos muito bem. O clube se firmou, né, na linha de gestão que foi adotado mais atrás e vem vindo muito bem, né? Afinal, a gente está ajudando a construir tudo isso e a seguir. E eu queria aqui homenagear, agradecer por todo o apoio, homenagear minha esposa, a Kátia, que está aqui me dando apoio, e dedicar isso tudo aos filhos e às netas, né? As meninas que vão tomar conta, vão viver esse clube mais à frente, né? A Mariana, a Dora, a Nina e a Carolina. Vão incomodar muito pela frente aí. Mas é isso. Muito obrigado mais uma vez e fico à disposição para qualquer outra, enfim, para qualquer outra oportunidade, Marcelo. Eu que agradeço, então. Boa noite, Sérgio. Um abração para ti e para toda a tua família. Um abração também, Marcelo. Obrigado para todos que estão nos assistindo aí. Muito obrigado, viu, para todos, pela